Bem no fundo do Oceano Índico, existe uma enorme região onde a gravidade não funciona como no resto do planeta. Quer dizer, a força gravitacional atua o tempo todo, mas a Terra não é uma esfera perfeita. A superfície dela não é lisa. Ela é cheia de altos e baixos, parecendo uma batata, porque nosso planeta não é igual por dentro em todos os lugares. Algumas partes são mais densas do que outras. Vamos supor que você pudesse derramar água por toda a superfície da Terra. O formato que essa água tomaria é chamado de geóide, e ele é assim por causa das diferenças nos materiais dentro do planeta. É por isso que a gravidade não é igual em todos os lugares, e lá nas profundezas escuras do Oceano Índico, ela é mais fraca do que o normal. Esse ponto é algo que consideramos um enorme buraco gravitacional que se estende por mais de 1 milhão de milhas quadradas. É mais ou menos onde o fundo do oceano afunda, formando uma grande depressão. Cientistas usaram navios e satélites para tentar desvendar esse mistério. Eles perceberam que o nível da água perto da Índia era mais baixo por causa desse ponto de gravidade fraca. Eles ainda não têm certeza do que fez a gravidade ficar tão fraca nessa área. Mas 2 pesquisadores indianos perceberam que todo mundo estava tentando entender isso, considerando como a área é atualmente. Então eles decidiram voltar ao passado. Eles usaram computadores para criar modelos de uma Terra virtual e descobriram que a resposta poderia estar a mais de 1.000 quilômetros abaixo da superfície. Foi lá que parte de um antigo oceano afundou há 30 milhões de anos, fazendo com que uma rocha derretida e quente se movimentasse, e essa mistura pode ter deixado a gravidade fraca naquela região. É uma ideia realmente interessante, mas ainda não é a resposta final. Em 2018, uma equipe de cientistas da Índia foi até o Oceano Índico com máquinas especiais para ouvir o solo tremendo, parecido com quando você escuta trovões. Eles descobriram que havia fluxos quentes de rocha derretida subindo das profundezas da Terra. Será que eles podem ser parte do motivo pelo qual a gravidade é fraca ali? Vamos precisar de mais informações para entender melhor o problema, talvez até voltar ainda mais no tempo. Por exemplo, cerca de 140 milhões de anos atrás, as terras estavam todas conectadas em um grande bloco chamado Gondwana. Mas então a Índia começou a se afastar desse bloco. Enquanto a Índia se movia, um antigo fundo oceânico chamado Mar de Tétis afundou para o interior da Terra. Esses 2 cientistas da Índia continuaram tentando resolver o caso, usando computadores para simular uma viagem ao passado. Eles analisaram como as terras se moveram, assim como o manto, que basicamente é uma camada grossa de rocha quente e sólida. A dupla descobriu que, há muito tempo, havia rochas quentes e leves subindo das profundezas da Terra. Essas rochas criaram um local onde a gravidade era fraca. Esse local era como uma grande depressão no fundo do oceano. Quanto mais essas rochas subiam, mais profunda ficava a depressão. A primeira dessas rochas ascendentes apareceu há cerca de 20 milhões de anos, ao sul da estranha depressão gravitacional. À medida que essas rochas se moviam e passavam por baixo da Terra, a depressão ficava maior e mais intensa. Os 2 cientistas acham que essas rochas foram empurradas para cima pelo antigo fundo do oceano afundando, como bolhas. Esse processo perturbou algo chamado de bolha africana. Você precisa ver isso. Bem no interior do nosso planeta, existem 2 bolhas enormes, como pedaços gigantes de rocha do tamanho de continentes. Uma fica embaixo da África e a outra embaixo do Oceano Pacífico. Essas bolhas têm raízes que começam quase na metade do caminho, a cerca de 1.800 milhas em direção ao centro da Terra. E provavelmente são o lugar de onde colunas de rocha quente sobem lá das profundezas. Quando essas colunas de rocha quente chegam à superfície, acontecem grandes erupções vulcânicas, e estamos falando de algumas realmente massivas, que podem até ter tido um papel em eliminar os dinossauros da face da Terra há muito tempo. Então, a gente não quer que essas bolhas gigantes sejam perturbadas. De qualquer forma, nem todos os cientistas concordam com a teoria sobre por que a gravidade não funciona direito nesse ponto específico do Oceano Índico, dizendo que precisam de mais provas para ter certeza sobre essas rochas ascendentes. A resposta real pode vir de ouvir os estrondos da Terra. Além disso, vai saber se esse buraco de gravidade vai ficar ali para sempre ou se vai se mover. Isso depende de como a massa da Terra vai se deslocar.
Para ver alguma mudança pode levar muito, muito tempo, talvez até centenas de milhões de anos. Essa não é a única região onde a gravidade age de maneiras misteriosas, ou pelo menos é essa a sensação quando você vê certas coisas pelo mundo. Tipo, e se você visse pedras que não afundam, mas conseguem flutuar na água por muito tempo? Elas podem até viajar por milhares de quilômetros até finalmente encontrar um lugar onde afundam. Os cientistas descobriram como isso funciona usando raios-x especiais para examinar o interior dessas pedras, e essas rochas incomuns acabaram sendo muito leves e cheias de pequenos buracos. Pesquisadores usaram cera para cobrir pedaços dessas pedras e utilizaram um método especial de raio-x para olhar dentro das rochas e ver quanto de água e gás havia ali. O motivo dessas pedras conseguirem flutuar é por causa de algo chamado tensão superficial, que é como uma camada de ar muito fina, do tamanho de um fio de cabelo humano, na superfície da água. Isso ajuda alguns animais, como lagartos e insetos, a realmente andar sobre a água. E essas pedras flutuantes não são legais só porque viajam, mas também porque podem realmente ajudar cientistas a encontrar erupções de vulcões submarinos. Elas também podem transportar seres vivos através dos oceanos, já que costumam acumular algumas plantas e outras coisas ricas em nutrientes. Então, basicamente, é como um cruzeiro grátis até você afundar em algum lugar aleatório. Não precisa de iceberg. Aqui você tem pedras flutuantes, e no Vale da Morte, na Califórnia, existe um fenômeno estranho onde grandes pedras se movem por um leito de lago seco e deixam rastros para trás. As pessoas se perguntaram como isso era possível por 60 anos até que o caso foi resolvido. Alguns achavam que devia haver ventos fortes movendo essas pedras, ou talvez até gelo, mas os cientistas descobriram que esses ventos não são realmente fortes o suficiente para mover pedras tão grandes. Eles colocaram câmeras em penhascos próximos às pedras, mesmo sendo difícil chegar até lá. Eles fizeram isso por 3 invernos seguidos para estudar a temperatura, a chuva e o vento na região. A ideia deles era que o gelo poderia levantar as pedras e permitir que o vento as empurrasse. Para testar isso direito, eles colocaram uma pedra em um recipiente com água e areia e congelaram. Quando depois empurraram o recipiente, a pedra se moveu como se estivesse no gelo. Esse experimento ajudou a comprovar a teoria deles. E o interessante é que a área rochosa no Vale da Morte é parecida com uma das luas de Saturno, Titã. Então essas coisas estranhas no nosso planeta podem nos ajudar a entender outros fenômenos, até mesmo no espaço. A Cachoeira Invertida na Inglaterra é outro exemplo de um lugar com gravidade estranha também. Você pode encontrá-la não muito longe de Highfield. Ela tem água que parece mais uma fonte do que uma cachoeira, já que sobe em direção ao céu. Mas na verdade, a gravidade não tem nada a ver com isso aqui. É só o vento. Ele é tão forte que, quando a água cai, ele a pega e a empurra de volta para cima. Mas de onde vem esse vento tão forte o tempo todo? Você pode ver algo parecido na represa Hoover, em Nevada, nos Estados Unidos. Tente subir os 221 metros da represa e despejar um pouco de água de uma garrafa. Não funcionou? Pois é, a água não vai descer como normalmente desceria. Ela vai subir. Você terá o mesmo resultado se jogar algum objeto leve da mesma altura. Ele vai voltar para você. E isso acontece também por causa do fluxo de ar forte. Então, essas coisas parecem que a gravidade está pregando peças na gente. Mas sempre existe uma explicação lógica por trás disso. Tomara que a gente também encontre uma explicação para o buraco de gravidade no Oceano Índico. Um visitante misterioso do espaço passou recentemente por sua aproximação mais próxima da Terra, voando a uma distância de 103 milhões de quilômetros. Pode ser algo totalmente natural, nascido nos arredores do sistema solar, ou alguma civilização desconhecida pode estar nos observando lá de cima nesse exato momento. Esse novo objeto se parece muito com outro viajante estranho chamado 3I Atlas, e você vai entender logo por que chamamos de estranho. Então, será que os dois podem ter vindo do mesmo lugar, fora do nosso sistema solar? O que sabemos é que esse novo objeto está relativamente próximo de nós, em termos espaciais, é claro, e os cientistas agora estão estudando-o de perto.
Eles o avistaram pela primeira vez dentro do nosso sistema solar, e as pessoas estão prestando atenção porque ele apareceu pouco tempo depois que o 3I Atlas passou perto do nosso Sol. Em 2 de novembro de 2025, o astrônomo Gennady Borisov, o mesmo que descobriu o cometa interestelar 2I-Borisov em 2019, encontrou esse novo objeto. Agora ele já tem um nome oficial e está listado nos bancos de dados da NASA e do Minor Planet Center. O C-2025V1 tem algumas características incomuns. Sua órbita é inclinada em 113 graus, o que significa que ele está se movendo quase por cima e por fora do caminho regular que os planetas seguem. Ainda mais estranho, seu plano orbital está quase em um ângulo reto em relação à trajetória do 3I Atlas. Além disso, ele não tem uma cauda de cometa clara, o que é esquisito. No momento, sua órbita tem uma excentricidade de 1,0095, e deixa eu explicar isso em uma linguagem mais simples. Se esse número fosse bem acima de 1, isso significaria que o objeto definitivamente veio de fora do sistema solar. Mas como está só um pouco acima de 1, a explicação mais provável é que o C-2025V1 veio da nuvem de Oort. Essa é uma enorme concha distante de objetos gelados que envolve o sistema solar. Agora, os cientistas verificam isso basicamente rebobinando o caminho do objeto, levando ele de volta até cerca de 1000 unidades astronômicas. Isso é 1000 vezes mais longe do que a distância da Terra ao Sol. A essa distância gigantesca, os planetas não conseguem mais interferir no seu movimento. Quando eles refazem a órbita a partir desse ponto, sua excentricidade, o número que indica se ela veio de fora do sistema solar, geralmente cai para menos de 1, o que significa que ainda faz parte do nosso sistema solar. Mas, ao mesmo tempo, até mesmo um empurrãozinho de Júpiter durante uma passagem pode fazer com que um cometa normal da nuvem de Oort pareça ter uma excentricidade de um pouco acima de 1. E, além disso, pequenas explosões de gás saindo da superfície do cometa também podem alterar um pouco esses números. Então, para simplificar, provavelmente não é interestelar. Só parece ser por causa desses pequenos empurrões e explosões de gás. O C-2025V1 ainda é empolgante, mesmo que venha da nuvem de Oort, porque estudá-lo nos dá a chance de analisar o material daquela região distante e entender como o nosso sistema solar se formou e evoluiu. Agora, vamos voltar ao mistério do 3I Atlas. Antes de qualquer coisa, vamos explicar o que é de fato o 3I Atlas. É muito provável que seja um cometa. Basicamente, uma enorme bola de neve suja voando pelo espaço. Você não consegue vê-lo a olho nu nem com um telescópio comum, mas tem uma boa notícia. Um telescópio poderoso na Itália está transmitindo ao vivo de graça, então qualquer pessoa pode realmente assistir a esse objeto misterioso enquanto ele passa. Os cientistas acham que esse cometa pesa cerca de 33 bilhões de toneladas. Esse número é difícil de imaginar, então aqui vão algumas comparações. A Torre Eiffel pesa cerca de 10 mil toneladas, então 33 bilhões de toneladas equivalem a impressionantes 3,3 milhões de Torres Eiffel. E se você decidir comparar esse visitante espacial com prédios, 33 bilhões de toneladas é mais ou menos o peso de várias áreas enormes de uma cidade feitas inteiramente de aço e concreto. Mas nem todo esse tamanho é a parte mais impressionante. Alguns especialistas acham que esse objeto pode ser um pedaço de tecnologia desconhecida vinda de fora da nossa galáxia. E eles não estão dizendo isso só por diversão. Existem motivos reais por trás dessa teoria. O 3I Atlas foi detectado pela primeira vez em julho pelo Sistema de Alerta de Última Hora de Impacto de Asteroides Terrestres da NASA, ou ATLAS. Logo depois, a NASA confirmou que o objeto não era do nosso sistema solar. É um objeto interestelar, apenas o terceiro já descoberto. O primeiro foi Oumuamua, em 2017, que parecia longo e achatado e não se comportava como uma rocha normal. O segundo foi o cometa 3I-Borisov, em 2019. Agora temos o 3I Atlas, que é enorme comparado com os outros dois. Seu núcleo tem até 5,5 km de largura, enquanto Oumuamua tinha apenas cerca de 400 metros de comprimento, e Borisov tinha mais ou menos 800 metros de diâmetro. Além de ser enorme, o 3I Atlas é incomum em vários outros aspectos. Enquanto se move pelo sistema solar, ele está liberando enormes quantidades de dióxido de carbono e gás.
Isso sugere que o 3I Atlas é de 3 a 5 ordens de magnitude, ou seja, de 1000 a 100 mil vezes mais massivo do que os outros 2 visitantes interestelares conhecidos. Uma diferença tão grande assim é um verdadeiro mistério científico. Ele também está viajando incrivelmente rápido, a cerca de 240 mil km por hora, o que é quase 200 vezes a velocidade do som. E diferente dos objetos do nosso sistema solar, que seguem trajetórias curvas por causa da gravidade, o 3I Atlas está se movendo em uma linha quase reta. Só isso já faz com que ele se destaque. Esses comportamentos estranhos levaram alguns pesquisadores a considerar uma ideia bastante inesperada. O 3I Atlas pode ser uma sonda enviada por outra civilização, possivelmente para estudar a Terra. De acordo com essa teoria, o objeto poderia ser um sinal de algum tipo de inteligência vinda de fora do nosso sistema solar. Por que eles pensam isso? Bem, porque o movimento do objeto não corresponde ao que você esperaria de algo controlado apenas pela gravidade. Ele também passa perto de Vênus, Marte e Júpiter, e esses são os planetas que poderiam ser especialmente interessantes para uma civilização de fora observar. Outra característica muito incomum da trajetória do 3I Atlas é que sua órbita é inclinada apenas um pouco em relação ao plano do sistema solar, cerca de 5 graus, e ele se move na direção oposta à maioria dos planetas. Essa característica pode permitir que o objeto ou seus criadores façam medições extremamente precisas dos planetas, como suas órbitas e tamanhos, para planejar uma rota de voo perfeita pelo sistema solar. E se o 3I Atlas de repente mudar de direção em algum momento, isso pode significar que ele está usando um motor embutido em vez de simplesmente estar à deriva pelo espaço. Agora, novas fotos também mostraram que o 3I Atlas tem pelo menos 7 jatos lançando material no espaço, alguns disparando em direções totalmente opostas. Agora, se esse objeto for apenas um cometa normal, ele teria que ter perdido uma quantidade enorme de sua massa original quando passou perto do Sol, muito mais do que apenas 10 a 20%. Só uma parte desse material realmente empurraria o objeto em uma direção, então a quantidade total expelida teria que ser enorme. Se foi isso que aconteceu, então agora deveria haver uma nuvem gigante de gás e poeira ao redor do 3I Atlas, e se essa nuvem existir, vai ser bem fácil descobrir do que o cometa é feito. O telescópio espacial James Webb vai verificar isso quando o 3I Atlas chegar mais perto da Terra em 19 de dezembro de 2025. Mas se o 3I Atlas não for um cometa normal, e na verdade for algum tipo de tecnologia, ele não precisaria perder tanto material assim. Motores construídos por uma civilização avançada poderiam dar um impulso usando muito menos gás, porque eles o expulsam muito mais rápido. Um escape mais rápido gera mais empuxo com menos combustível, então um objeto tecnológico não precisaria se desfazer de grandes pedaços de si mesmo, como um cometa natural faria. Então, resumindo, ainda existe um grande mistério em torno do 3I Atlas. Será que ele poderia mesmo ser uma nave-mãe tecnológica que liberou pequenas sondas no interior do sistema solar? Mas o C2025V1 não se encaixa nessa ideia, a menos que um dos objetos tenha usado algum tipo de motor. O mais próximo que suas órbitas chegam é cerca de 74 milhões de quilômetros. E os dois objetos nunca estiveram a menos de aproximadamente 225 milhões de quilômetros um do outro. O pequeno empurrão não gravitacional detectado no 3I Atlas está longe de ser forte o suficiente para fechar essa distância. Portanto, é quase certo que o C2025V1 não é uma das muitas sondas que as pessoas imaginam que o 3I Atlas poderia ter liberado. Já faz mais de um ano que o telescópio James Webb, que levou mais de 20 anos para ser concluído, foi lançado. E em um período relativamente curto, o equipamento ultramoderno e mais poderoso da história já fez muitas descobertas. Ao observar o universo no comprimento de onda do infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que surgiram no princípio do universo. Por exemplo, observe a nebulosa mais próxima de nós, uma região do espaço onde nascem novas estrelas. A NASA compartilhou uma imagem do telescópio James Webb que mostra uma pequena região de formação de estrelas.
Se você olhar para a imagem com atenção, verá jatos saindo de estrelas infantis. Ao redor delas, nuvens de poeira cósmica de diferentes cores estão colidindo umas com as outras. A visão é fascinante. A poeira vermelha é composta de hidrogênio molecular. Você também pode notar que algumas estrelas têm algo parecido com sombras. Elas indicam a criação do que mais tarde se tornará um planeta. À primeira vista, a imagem pode parecer caótica, mas os astrônomos afirmam que se trata de uma nebulosa relativamente pequena e silenciosa em comparação com outras. Muitas estrelas jovens têm tamanho semelhante ao do nosso Sol ou um pouco menor. A foto em si foi tirada com a ajuda da câmera de infravermelho do telescópio James Webb. Chamada de NIRCam, é a câmera principal do observatório, que captura imagens do cosmos em duas faixas diferentes de infravermelho. Outra descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb foram as moléculas de fumaça em uma galáxia distante. É a primeira vez que tais moléculas são descobertas tão longe do nosso planeta. A galáxia em questão está a 12,3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. É provável que ela tenha se formado cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Apesar da enorme distância entre a galáxia e o nosso planeta, os cientistas conseguiram detectar compostos químicos encontrados na fuligem ou na fumaça. E isso é muito importante, pois fez com que o registro de detecção de moléculas semelhantes e complexas retrocedesse em cerca de 1 bilhão de anos. Ele conseguiu fazer essa descoberta apesar do fato de o espectrômetro necessário para as medições não ter funcionado plenamente após ter sofrido uma degradação repentina e surpreendente. O telescópio James Webb também ajudou a aumentar nossa compreensão dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o nosso Sol. No início de 2013, o observatório detectou seu primeiro exoplaneta. Ele está localizado a 41 anos-luz de distância da Terra e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. De acordo com a NASA, atualmente o James Webb é o único telescópio em operação capaz de categorizar a atmosfera de exoplanetas do tamanho da Terra. A equipe de pesquisa por trás da descoberta acredita que esses resultados destacam a precisão do telescópio. Eles esperam que isso nos ajude a localizar muitos outros exoplanetas rochosos que talvez possamos colonizar no futuro. Embora à primeira vista possa parecer que o universo é bastante vazio, ele é na verdade um lugar muito movimentado. E o Webb tem todos os instrumentos necessários para ver todos os tipos de eventos cósmicos que estão acontecendo lá fora. Basta olhar para esta imagem da WR-124. É uma estrela à beira de sua morte explosiva. Na imagem, a estrela está prestes a se transformar em supernova. Isso acontece quando uma estrela esgota seu combustível e explode no final de seu ciclo de vida, liberando uma nuvem gigante de poeira espacial e gás quente no espaço. A estrela capturada pelo telescópio Webb estava no estágio Wolf-Rayet de sua vida. Esse é um período em que uma estrela está se desprendendo de suas camadas externas antes de se transformar em supernova. A próxima descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb é um híbrido de estrela e planeta com nuvens muito estranhas. Esse mundo bizarro chamado VHS 1256b é, na verdade, uma estrela anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem alguma luz própria e são bastante quentes, mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como fazem as estrelas de pleno direito. Os corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma grande variedade de cores, mas a maioria deles é invisível ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom descoberta pelo telescópio James Webb tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita precisa de mais de 10 mil anos. Os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum pela primeira vez em 2016, mas naquela época ele não foi classificado como uma anã marrom e, portanto, eles não conseguiram explicar seu intrigante brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se sabe a origem do objeto espacial. Enfim, voltemos às nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor de água, mas as das anãs marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de silicato. Outra descoberta recente envolve várias galáxias grandes que, segundo cientistas, nasceram pouco tempo depois do Big Bang. Elas não deveriam estar lá e ninguém esperava encontrá-las, mas o telescópio espacial James Webb as detectou.
Essas galáxias, tão maciças quanto a nossa Via Láctea, estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Os astrônomos analisaram a luz que vem delas e estimaram sua idade, de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que elas surgiram quando o nosso universo era muito jovem, quase um bebê. Mas a coisa mais bizarra sobre essas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que nelas habitam. Os dados recebidos pelo telescópio não coincidem com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Eles também não coincidem com as observações anteriores feitas pelo Hubble. E aqui, o telescópio Webb capturou uma região distante do espaço com detalhes sem precedentes. Essa seção espacial é conhecida como aglomerado de Pandora. Na imagem, você pode ver 3 aglomerados maciços de galáxias se unindo e formando um superaglomerado. A massa combinada desses aglomerados atua como uma poderosa lente gravitacional, e graças a esse efeito de ampliação natural, os cientistas podem ver outras galáxias na região. Os astrônomos afirmam que a imagem mais recente do aglomerado de Pandora é mais forte e mais profunda do que jamais viram. O telescópio James Webb também conseguiu detectar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas na nebulosa da Tarântula. Essa formação espacial recebeu esse apelido devido à aparência de filamentos de poeira vistos em imagens anteriores. É a maior região de formação de estrelas do grupo local, que incluiu as galáxias mais próximas da Via Láctea. As imagens do telescópio Webb ajudaram a esclarecer a composição da nebulosa da Tarântula. O telescópio também detectou protoestrelas, estrelas infantis em processo de ganho de massa. Os astrônomos esperam que essas protoestrelas acabem se formando e moldando ainda mais a nebulosa. Entre outras descobertas feitas pelo telescópio James Webb, podemos ver o nascimento de 50 estrelas distantes. Algumas delas alimentam discos protoplanetários, que mais tarde poderão formar sistemas solares a anos-luz de distância do nosso. Aqui está mais uma imagem desse telescópio. É possível ver um buraco negro supermassivo que tem uma massa de 9 bilhões de sóis. Ele é tão gigantesco e antigo que os cientistas estão tendo dificuldades para explicar sua existência. Os astrônomos também descobriram um anel distante de poeira, rocha e gás que contém uma substância química chamada cátion metil. Ele é conhecido como um bloco de construção molecular da vida e é responsável pela maior parte do material orgânico em nosso planeta. O telescópio James Webb ajudou os pesquisadores a verem poderosas tempestades de areia em um planeta a 378 trilhões de quilômetros de distância. Os astrônomos ficaram felizes ao descobrir esse baú do tesouro de inúmeras partículas minúsculas de areia. Agora olhe para isso. Você reconhece essa imagem? Esses são os chamados pilares da criação. Mas essa nova visão nos mostra como essa região empoeirada é de fato salpicada de estrelas. Você pode comparar a nova foto com a que foi tirada pelo Hubble em 2014. Essa é uma prova surpreendente do progresso científico. Centenas de naves espaciais diplomáticas decolam da Terra em direção ao espaço. Quando chegam ao seu destino, são recebidas por centenas de naves alienígenas. Este é o primeiro contato da humanidade com uma civilização extraterrestre. As pessoas conseguiram detectá-la não muito tempo atrás em um sistema estelar muito perto da nossa casa, a Próxima Centauri. Esta estrela anã vermelha é a mais próxima do nosso sistema solar. É 7 vezes menor que o nosso Sol, o que a torna apenas 50% maior que Júpiter. A Próxima Centauri também é 8 vezes mais leve que o Sol. Este sistema estelar está a 4,2 anos-luz de distância. É quanto tempo um fóton de luz leva para viajar desta estrela até a Terra. Em comparação, a luz solar precisa de apenas 8 minutos para chegar ao nosso planeta. Se você decidisse viajar para a Próxima Centauri, levaria cerca de 73 mil anos para voar para lá em um foguete convencional. A nossa civilização inteligente existe há menos tempo que isso. Mas não é a estrela em si que nos interessa, é o planeta que a orbita. Seu nome é Próxima Centauri b. É 17% maior que a Terra e cerca de 10% mais pesado. Ele orbita sua estrela a uma distância de 7,3 milhões de quilômetros. Em comparação, a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Isso é uma distância 20 vezes maior. Mas a estrela central, Próxima Centauri, é uma anã vermelha. Não emite tanta luz e calor quanto o nosso Sol. Assim, o planeta Próxima Centauri b está situado na zona habitável da estrela. Está localizado a uma distância tão perfeita de sua estrela-mãe que o planeta não fica muito quente e nem se transforma em um bloco de gelo. Em outras palavras, a temperatura lá
possibilita que a água exista em seu estado líquido. Isso significa que Próxima Centauri B pode hospedar a vida. Mas outras observações do planeta tornam isso incerto. A estrela hospedeira é muito instável. Seu brilho muda com muita frequência. Em 2017, astrônomos testemunharam um flash catastrófico. A estrela aumentou seu brilho em 1000 vezes por 10 segundos. Antes disso, teve outro flash mais fraco. O planeta recebeu uma enorme quantidade de radiação. Se houvesse vida lá, esse flash teria acabado com ela por completo. No geral, Próxima Centauri B recebe cerca de 400 vezes mais raios X do que a Terra. Organismos vivos complexos não podem viver sob tais condições. Os cientistas dizem que, mesmo que houvesse uma atmosfera e um oceano em Próxima Centauri B, essa radiação constante simplesmente os eliminaria do planeta. Próxima Centauri B está tão perto de sua estrela hospedeira que tem uma rotação sincronizada com ela. Isso significa que o planeta está sempre com o mesmo lado virado para a estrela, assim como a Lua está voltada para a Terra. Isso significa que apenas um lado do planeta recebe essa terrível quantidade de radiação. E alguns especialistas especulam que uma civilização inteligente pode viver no lado escuro do planeta. E pode ser essa civilização que nos enviou o estranho sinal que astrônomos captaram em 2019. Os cientistas o descreveram como uma chama óptica brilhante de longa duração, acompanhada por uma série de rajadas de rádio intensas e coerentes. Este sinal de rádio foi observado por 30 dias por um dos radiotelescópios da Terra. Cientistas achavam que o sinal era artificial e poderia ter sido enviado por uma civilização extraterrestre. Presumivelmente, o sinal veio da Próxima Centauri B, ou de uma das luas que podem estar naquele sistema estelar. Mas outras observações não conseguiram detectar o sinal. Agora, a teoria principal afirma que esse sinal de rádio é apenas algum tipo de interferência de alguma tecnologia na Terra. Mas e se fosse realmente enviado por uma civilização que vive no lado escuro de Próxima Centauri B? Bom, podemos descobrir com certeza logo. Está sendo lançado um novo telescópio no espaço. É o Telescópio Espacial James Webb. Está programado para ser lançado no final de 2021. Um foguete auxiliar decolará da Terra e alcançará a órbita. Em seguida, ele levará o telescópio a um ponto específico entre nosso planeta e o Sol, onde suas forças gravitacionais são aproximadamente iguais. Além disso, não há poluição luminosa no espaço, ao contrário da superfície da Terra. Também não há nuvens ou outras condições climáticas que possam interferir no telescópio. O Telescópio Espacial James Webb substituirá o Telescópio Hubble, que opera no espaço desde 1990. O novo telescópio custará 9,8 bilhões de dólares. E aqui está o porquê. Usará um espelho tão largo quanto um ringue de boxe. Isso permitirá que o telescópio viaje muito longe no espaço. Tão longe que a luz de alguns eventos que estão acontecendo lá ainda não chegou na Terra. Isso significa que, literalmente, seremos capazes de olhar para trás no tempo. O telescópio espacial James Webb verá o universo quase imediatamente após o Big Bang. Veremos como nasceram as primeiras estrelas e galáxias e como o universo se transformou no que observamos hoje. Mas também, este telescópio pode ser usado para examinar a Próxima Centauri B. Astrônomos procurarão por luz artificial lá, como as luzes LED que temos na Terra. Se a Próxima Centauri B realmente hospeda a vida no lado escuro, então os moradores locais devem ter aprendido a transferir calor e luz do lado claro do planeta. E eles teriam que usar luz artificial para sustentar a vida do seu lado. O telescópio espacial James Webb é poderoso o suficiente para distinguir as ondas de luz emitidas pela estrela daquelas que podem ser criadas por alguém no lado escuro do planeta. E se detectarmos alguma luz artificial, teremos a primeira confirmação de que uma civilização inteligente pode existir fora do nosso sistema solar. Mas sempre podem haver erros nos cálculos e interpretação de dados. A única maneira de estabelecer a verdade de uma vez por todas é enviar uma sonda espacial para a Próxima Centauri. Assim, podemos tirar fotos reais do planeta. O maior problema é a distância. Embora a Próxima Centauri seja a mais próxima do sistema estelar da Terra, ainda leva dezenas de milhares de anos para chegar lá. Afinal, a sonda espacial Voyager 1 precisou de cerca de 44 anos apenas para deixar o sistema solar. E isso é apenas um pequeno passo em comparação com a distância real até a estrela mais próxima. Portanto, precisamos de outros métodos de viagem, e eles têm que ser muito mais rápidos. Alguns cientistas querem enviar microsondas para a Próxima Centauri B. Elas não serão mais pesadas do que uma agulha de costura. Um veículo lançador implantará cerca de 1000 dessas sondas em órbita. Então, elas desdobrarão uma vela espacial feita de um material ultraleve
que usará o poder da luz para criar impulso. Após a vela ser desdobrada, focaremos um poderoso feixe de laser nela. Isso acelerará as ondas para cerca de 20% da velocidade da luz. Este será um recorde de velocidade absoluta para nossos padrões, mas ainda levará cerca de 21 anos para que essas sondas cheguem ao seu destino. E teremos que esperar mais cerca de 4 anos apenas para receber o primeiro sinal delas. O sistema estelar Próxima Centauri não é o único mundo potencial a hospedar vida. E uma das tarefas do telescópio espacial James Webb é procurar outros mundos. Os poderosos instrumentos do telescópio permitirão que ele encontre planetas relativamente frios, onde as temperaturas estão próximas às da Terra. Poderemos estudar em detalhes cerca de 2 dúzias de sistemas estelares próximos e seremos capazes de detectar não apenas os planetas em si, mas também suas luas. Os cientistas esperam um aumento nas descobertas de exoplanetas. Assim que o telescópio entrar em funcionamento em 2022, estaremos constantemente detectando novos mundos e aprendendo mais sobre aqueles já descobertos. O telescópio espacial James Webb também nos permitirá estudar melhor nosso próprio sistema solar. Europa, uma das luas de Júpiter, por exemplo. Os cientistas acreditam que pode haver água lá. Embora a Europa pareça um bloco de gelo, a interação gravitacional da Lua com Júpiter aquece seu núcleo. Isso provavelmente faz o gelo profundamente abaixo da superfície derreter. Portanto, é provável que haja um oceano sob a crosta de gelo. Condições semelhantes poderiam existir em Encélados, a lua de Saturno. Esta lua é geologicamente ativa. Há geysers que explodem das rachaduras na superfície lunar. Os instrumentos infravermelhos do telescópio espacial James Webb poderão explorar Europa e Encélado em busca de bioassinaturas, que são traços da atividade da vida de organismos vivos ou bactérias. Este telescópio está programado para operar por cerca de 6 anos, mas no futuro lançaremos um ainda maior. Chama-se LUVOIR, do inglês Large UV Optical Infrared Surveyor. Seu espelho terá o dobro do tamanho do telescópio espacial James Webb e quase 7 vezes o tamanho do Hubble. O telescópio está programado para ser lançado em 2039. Vamos colocá-lo em órbita com a ajuda de um foguete super pesado. Então, teremos que levar o telescópio ao seu destino, 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. E aí começarão suas observações. É possível que tenhamos aprendido a viajar mais rápido do que a velocidade da luz até lá. Então, se encontrarmos um planeta potencialmente habitável com a ajuda do telescópio, podemos enviar uma sonda espacial ou até mesmo uma equipe de exploradores para lá. Neste caso, uma reunião diplomática com uma civilização extraterrestre pode se tornar uma realidade. Nos últimos anos, os cientistas fizeram 2 descobertas revolucionárias sobre nosso universo. Graças às novas tecnologias, olhamos para o passado distante e aprendemos algo que pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Quais são essas descobertas e o que elas significam para nós? Vamos descobrir. Recentemente, revelamos a primeira imagem colorida do telescópio espacial James Webb. É uma foto alucinante que captura milhares de galáxias antigas. Essa luz mais antiga documentada na história do universo data de mais de 13 bilhões de anos atrás. Isso é apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. É como dar uma espiada no álbum de bebê do universo. Mas isso foi apenas o começo. Os astrônomos esperavam ver algumas galáxias minúsculas e jovens, mas o que encontraram foi uma verdadeira surpresa, impossivelmente maciça, e tudo isso a partir de apenas um pequeno ponto vermelho. O principal autor do estudo, Ivo Labé, estava trabalhando no computador como de costume e de repente obteve 2 números. Idade, 13,1 bilhões de anos. Peso, 100 bilhões de estrelas. Quando percebeu o que isso significava, quase cuspiu seu café. Mas esse ponto vermelho foi apenas o começo. No dia seguinte, eles encontraram mais 5 galáxias iguais a essa. Na verdade, essas 6 galáxias maciças são tão antigas quanto a própria Via Láctea. Toda a equipe de pesquisa ficou incrédula. Eles pensaram, peraí, o quê? Elas não poderiam ser tão maduras tão cedo no tempo. Será que cometemos um erro? Mas não, o telescópio espacial James Webb, o novo cara legal do bloco espacial, tem sérias habilidades. Ele pode ver através de nuvens de poeira com sua visão infravermelha e detectar galáxias que antes eram invisíveis. Esqueça o Hubble, tem um novo observador de estrelas na cidade. Mas por que isso abalou tanto as coisas? Porque essa descoberta afeta a nossa compreensão de como as galáxias se formaram. Vamos tentar explicar. Há muito tempo, 13,8 bilhões de anos atrás, para ser preciso, nosso universo nasceu.
Ele ficou relaxando por um tempo, e então começou a formar as primeiras galáxias. E essas galáxias estavam cheias de gás e poeira. Por fim, esse gás começou a se transformar em estrelas. Algumas galáxias eram mais maciças e tinham mais estrelas, e outras eram mais leves e quase não tinham estrelas. De qualquer forma, todas elas cresceram gradualmente. As estrelas nelas nasceram lenta e suavemente. É assim que nossos modelos atuais explicam esse fato. Mas essas novas observações do telescópio espacial James Webb mostram uma surpresa inesperada. Parece que, mesmo no início do universo, nossos antigos amigos tinham muitas estrelas, mais do que esperávamos. Se for esse o caso, então essas galáxias são como os superdotados do universo. Elas pularam a fase de crescimento pequeno e gradual e foram direto para serem gigantescas rompedoras do universo. De acordo com o nosso modelo cosmológico atual, elas nem deveriam existir, mas existem. Portanto, parece que após o Big Bang, as estrelas estavam se formando muito mais rápido do que pensávamos. O que é muito estranho. Isso pode significar que há algo faltando em nossa compreensão da formação das galáxias. Como você pode ver, essas rompedoras do universo estão realmente fazendo jus ao nome, causando um possível consenso total entre os cientistas. O universo estava tipo, ei, estou prestes a virar os modelos cosmológicos de cabeça para baixo. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas. Há muitas teorias que poderiam explicar essas descobertas surpreendentes sem quebrar o modelo padrão. Por exemplo, talvez a luz que estamos vendo não esteja vindo de estrelas, mas de discos rodopiantes de destruição em torno de buracos negros supermassivos. Essas bestas cósmicas colossais podem engolir a matéria e cuspir um espetáculo de luz deslumbrante. E o olhar aguçado do telescópio James Webb está detectando esses enigmáticos discos de acreção como nunca antes. Ou talvez essas galáxias possam estar brincando de esconde-esconde conosco. Talvez haja algo mais na história que ainda não vimos. Afinal de contas, o universo é vasto e misterioso, e nós apenas começamos a arranhar a superfície. Opa! Precisamos ir mais devagar aqui. Antes de tentarmos explicar tudo isso, precisamos confirmar se essas galáxias antigas são realmente tão antigas assim. Embora mesmo que sejam apenas buracos negros supermassivos, isso ainda mostra uma mudança surpreendente. Teremos que esperar cerca de 1 ano para descobrir. Uma coisa é certa: o telescópio espacial James Webb definitivamente nos ensinou uma lição valiosa. Espere o inesperado. E esse é apenas o começo do inesperado. A equipe de Ivo Labé não foi a única a fazer uma descoberta tão grande. Tem também uma equipe que afirma ter desvendado os segredos do passado do universo, e isso vale 2 prêmios Nobel. Saia da frente, telescópio espacial James Webb, porque essa descoberta veio de uma antena que é menor do que uma geladeira e custa menos de 5 milhões de dólares. Isso é que é caça às pechinchas espaciais. Os astrônomos captaram esse sinal que trouxe algumas surpresas. Ele estava vindo das primeiras estrelas do nosso universo, na época em que elas estavam apenas começando a cintilar. Diga oi para nossos ancestrais celestiais novamente. No entanto, o sinal era bem estranho. As temperaturas eram anormalmente baixas e havia uma onda pronunciada que deixou os astrônomos encucados. Tem uma teoria. A matéria escura pode ter aprontado algumas, e se esse for o caso, então podemos estar realmente à beira de uma grande descoberta. Imagine que você está olhando para o céu noturno repleto de estrelas, mas há algo mais lá que você não consegue ver. É como um manto invisível que cobre todo o universo. Os cientistas chamam esse material misterioso de matéria escura. Essa matéria é como o fantasma do nosso mundo. Ela não emite, absorve ou reflete nenhuma luz. Não podemos vê-la com telescópios, nem com nossos olhos. É por isso que a chamamos de matéria escura. Mas se não podemos detectá-la de forma alguma, como sabemos que ela existe? Por causa de sua atração gravitacional. Um dia percebemos que nossa compreensão de como as galáxias foram criadas estava incorreta. De acordo com nossos cálculos, elas deveriam ter sido um gás caótico, mas algo as manteve unidas, transformando-as em espirais, como um tipo de cola invisível. Então pensamos, talvez essa cola invisível realmente exista? Se a Lua fosse invisível, ainda assim suspeitaríamos que ela existe em algum lugar porque sua gravidade afeta as marés na Terra. Esse também é o caso da matéria escura. Sua gravidade influencia o movimento das galáxias e de outros objetos cósmicos. De fato, a matéria escura constitui uma grande parte do universo, cerca de 27% dele. Além disso, a matéria normal que podemos ver, como estrelas, planetas e galáxias, representa apenas cerca de 5% do universo.
Portanto, embora não possamos ver a matéria escura, na verdade há mais dela no universo do que tudo o que podemos ver. Os cientistas ainda estão tentando descobrir se a matéria escura existe e do que ela pode ser feita. Algumas teorias sugerem que ela poderia ser composta de partículas exóticas que são diferentes das partículas com as quais estamos acostumados. Outras afirmam que pode ser algum tipo de matéria estranha, não descoberta, que não interage com a luz de forma alguma. De qualquer maneira, é um mistério intrigante. E se algum dia confirmarmos a existência da matéria escura, nossa compreensão do mundo mudará para sempre. Portanto, agora você pode entender por que a comunidade científica está tão empolgada. Se essa descoberta for confirmada, teremos a primeira prova real da existência da matéria escura. Tal descoberta pode ser ainda mais importante do que o próprio Big Bang, porque, como dizem os astrônomos, somos feitos de matéria estelar e, portanto, estamos vislumbrando nossa origem. Mas, é claro, ainda temos que esperar e explorar tudo isso em detalhes. Na ciência, nunca devemos nos apressar em tirar conclusões. E enquanto os cientistas estudam esse material, nós estaremos aqui, na ponta dos nossos assentos, esperando o próximo sucesso de bilheteria espacial. O universo nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas. Quem diria que uma antena tão pequena e humilde poderia revelar tais segredos cósmicos? Isso só mostra que, na vastidão do espaço, até mesmo as menores descobertas podem ter o maior impacto. Continue olhando para cima e quem sabe quais outras surpresas cósmicas estão esperando para serem descobertas. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada transiente de rádio do centro galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa.
Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta anão, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém, o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra.
É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas. E perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra, e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade.
e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido.
E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços teriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Você está em seu cruzeiro espacial galáctico a caminho do posto avançado 52, carregando suprimentos para uma pequena colônia lá. Quando os alarmes tocam, você olha para as telas, porém algo chama sua atenção antes que você possa descobrir o que está acontecendo. Você não precisa de uma tela de visualização, pois a seção frontal da sua nave é transparente, como um espelho unidirecional. Uma nuvem laranja e roxa enorme está vindo em sua direção. Não há tempo para analisar, então você faz uma mudança abrupta de direção, o mais brusco possível. Os alarmes enlouquecem, mas você está muito focado em fugir do perigo. A nave treme e você acha que vai quebrar, mas sua nave é rápida e poderosa, e de alguma forma você consegue ficar por baixo da nuvem. Você olha para cima e vê a gigantesca nuvem de plasma passar. No entanto, bate uma curiosidade e você decide segui-la. Você programa seu computador para analisá-la. Logo, a informação chega e você não acredita no que está lhe revelando. Essa nuvem de plasma é uma destruidora de galáxias. Ela e outras similares têm exterminado galáxias antes do seu tempo. Você se lembra de seus estudos na Terra quando era apenas um jovem piloto. Houve estudos já no século XXI sobre o porquê que as galáxias estavam misteriosamente parando de formar novas estrelas, fazendo com que elas terminassem no final das contas. Estrelas se formam a partir de espessas nuvens de gás que se tornaram extremamente frias. Elas condensam e, com o tempo, colapsam em matéria sólida e compacta. Há uma famosa fotografia tirada pelo telescópio espacial Hubble. A maioria das pessoas já viu. Chama-se Os Pilares da Criação. É a nebulosa da Águia, onde as estrelas estão se formando. Esses ambientes são chamados de berçários estelares. É um conceito muito fofo se você pensar bem, mas tem um inimigo à espreita e você o está seguindo. É um enorme destruidor de estrelas. O destruidor entra e suga o gás formador de estrelas para fora dessas galáxias a uma velocidade impressionante, impedindo que estrelas se formem. É como uma vassoura gigante, mas em vez de limpar, está terminando, levando novas galáxias a um fim prematuro. Agora que você sabe o quanto isso é perigoso, é melhor manter a distância. Vamos ver se conseguimos vê-lo em ação, a uma distância segura. Era um mistério de longa data porque algumas galáxias não dão à luz novas estrelas. O Demolidor de Estrelas é inteligente. Ele fica perto de grandes aglomerados de galáxias. Tem um em particular, o aglomerado de Virgem. Este é o aglomerado qual os cientistas estudaram e onde encontraram o Demolidor de Estrelas. O aglomerado de Virgem vizinho tem 7 milhões de anos-luz de diâmetro e contém milhares de galáxias. Quando digo vizinho, estamos a cerca de 65 milhões de anos-luz de distância. Não é exatamente uma viagem de final de semana em um cruzeiro espacial, mas é bem perto em termos galácticos. O aglomerado se choca com o plasma superaquecido a velocidades de até aproximadamente 1.610.000 km por hora. Este aglomerado forma a base para o grande superaglomerado de Virgem, do qual o grupo local, onde reside nossa Via Láctea, é membro. Sua proximidade conosco torna mais fácil dos cientistas o estudarem. É também uma das regiões mais extremas do universo que conhecemos atualmente. Quem sabe o que mais tem lá fora? O aglomerado de Virgem também é incomum, pois ainda está formando novas estrelas. E podemos observar isso, como na famosa foto do berçário do Hubble. Uma galáxia neste aglomerado é chamada Messier 87. Foi descoberta em 1781 por um astrônomo francês chamado Charles Messier. Parecia um pouco fora de foco para ele, então ele chamou de nebulosa. Uma nebulosa sem estrelas. Não se conseguiu mais informações sobre o que era até a década de 1920. Messier era bem respeitado e em sua vida descobriu 13 cometas. Ele nasceu na França rural, era o 10º de 12 filhos. Quando tinha 14 anos, testemunhou um enorme cometa de 6 caudas em 1744. Foi incrível e permaneceu visível a olho nu por vários meses.
Seus efeitos foram dramáticos e incomuns, e foi tão brilhante que foi registrado como o 6º cometa mais brilhante da história. 4 anos depois, o jovem Charles viu um eclipse solar de sua cidade natal em 25 de julho de 1748. Ele sabia então que queria explorar o mundo da astronomia. Era para ser. Uma cratera lunar e um asteroide receberam seu nome. Nada tão poderoso, no entanto, como Messier 87 ou M87. É uma galáxia elíptica supergigante com trilhões de estrelas. É a segunda galáxia mais brilhante do aglomerado de Virgem do Norte, tornando-a popular entre astrônomos e entusiastas amadores. Galáxias elípticas são mais velhas, com estrelas de pouca massa e formação estelar mínima. Um grande número de aglomerados globulares a cerca. Elas compõem cerca de 10 a 15% do superaglomerado de Virgem. A M87 tem um buraco negro supermassivo em seu núcleo. O buraco negro foi fotografado usando dados coletados em 2017 pelo Event Horizon Telescope. Isso foi anunciado de maneira entusiasta para o mundo em 2019. Em março de 2021, a colaboração EHT revelou uma imagem polarizada do buraco negro pela primeira vez. Foi um evento muito emocionante e também a primeira vez que um buraco negro foi fotografado. Isso aconteceu graças ao Event Horizon Telescope, que são muitos observatórios de rádio ou instalações de radiotelescópio no mundo inteiro, todos trabalhando juntos para produzir um telescópio altamente sensível e de alta resolução. Outra matriz de telescópios no Chile é chamada de ALMA. Eles capturaram imagens de alta resolução das 51 galáxias significativas no aglomerado de Virgem. Essa é uma das maneiras como aprendemos o que sabemos. A M87 e outras galáxias não parecem estar fazendo muito a olho nu. Na verdade, em uma vida humana média, elas mal se movem. No entanto, elas são feitas de gás, poeira e outros objetos e se movem pelo espaço em altas velocidades. Elas se movem quando afetadas pela gravidade de outras galáxias ou matéria escura, uma entidade misteriosa que é 5 vezes mais comum do que a matéria comum. Acredita-se que muitas galáxias, incluindo a nossa, têm um halo de matéria escura ao seu redor. A matéria escura pode puxar mais significativamente as galáxias menores para fora dos aglomerados. À medida que a galáxia é arrastada pelo espaço, o destruidor de estrelas pode aparecer. Nuvens gigantes de plasma intergaláctico, uma forma de gás elétrico, podem se comportar como uma atmosfera e drenar o gás de dentro da galáxia. Ela varre o gás do interior da galáxia, consumindo o que a galáxia precisa para fazer estrelas. É difícil entender a escala desse tipo de atividade, mas é isso que os cientistas agora acreditam ter ocorrido em algumas galáxias ou nebulosas sem estrelas, como Charles Messier viu. Agora, vamos estacionar nosso cruzador espacial aqui e assistir a essa coisa em ação. O que chamamos de destruidor de estrelas é conhecido como remoção de gás. É um dos eventos externos mais espetaculares e violentos do espaço. Um cientista do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá disse que as galáxias estão se movendo tão rápido através do plasma quente no aglomerado que uma grande quantidade de gás molecular frio é retirada da galáxia. É como se o gás estivesse sendo varrido por um soprador industrial cósmico gigante. Não é o tipo de limpeza que queremos que aconteça em nossa galáxia. Você observa isso em ação e fica impressionado com tanto poder e o respeita. A remoção de gás viaja por muitas galáxias e remove o gás formador de estrelas. O processo é muito eficiente. O gás está se comportando de forma diferente das nuvens em nossa galáxia. Elas não estão formando tantas estrelas quanto nas nossas. Um estudo do século XXI descobriu que o mesmo processo acontece em grupos menores de apenas algumas galáxias, com muito menos matéria escura. O estudo analisou impressionantes 10.567 galáxias satélites. Essas são galáxias que existem além dos enormes aglomerados de galáxias. A maioria das galáxias do universo existe entre 2 e 100 galáxias. Os estudiosos foram capazes de analisar um número tão grande usando empilhamento. Isso torna possível aprender sobre uma coleção de objetos fracos combinando todas as informações dos objetos e fazendo uma característica média. Finalmente determinaram que a remoção de gás ou destruição de estrelas é potencialmente a principal maneira pela qual as galáxias, predominantemente de formação estelar, são apagadas por seus arredores. É uma pena ter um vizinho tão desagradável. Então, agora que a sua curiosidade foi saciada, é melhor deixar essa nuvem de plasma de lado e continuar com sua jornada para o posto avançado 52, senão você vai se atrasar e pode ter problemas. Enquanto o cruzeiro se vira, vamos voltar para a Terra. E no tempo, de volta a 1744, aquela noite na França rural, onde um adolescente ficou do lado de fora, maravilhando-se com o céu noturno e a vista espetacular do cometa de 6 caudas.
E a partir desse momento, foi inspirado a começar uma busca ao longo da vida com base em uma única pergunta. Talvez a pergunta derradeira: o que tem lá fora? Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a sexta lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há duas grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de dois picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos.
E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta: o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. No coração da galáxia há um objeto misterioso como nenhum astrônomo jamais viu. Ele se espalha pelo céu como uma estrela cadente sob o efeito de cafeína. Então, o que é essa misteriosa bolha e como ela está relacionada ao buraco negro no centro da nossa galáxia? Vamos descobrir. Esse objeto é chamado de X7. É a misteriosa bolha que está rondando o buraco negro supermassivo da nossa galáxia há décadas. Alguns até dizem que está à espreita por lá há centenas de anos. Sabemos algumas coisas sobre o X7. Por exemplo, ele pesa cerca de 50 vezes mais que a Terra. Pode parecer muito se você for um terráqueo, mas no espaço, isso é como uma gota no oceano. O X7 também está se movendo muito rápido, a velocidades de até 1.126 km por hora. Isso é mais rápido do que você tentando pegar a última fatia de pizza antes que seu colega de quarto a pegue. Mas o que é isso, afinal? Uma estrela mágica que nunca vimos antes? Uma nave espacial extraterrestre? Bem, existem algumas teorias relacionadas ao futuro destino trágico da bolha.
Infelizmente, os dias do X7 estão contados. Atualmente, ele está em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas não vai conseguir chegar tão longe. A cada ano, está se aproximando cada vez mais do buraco negro. Em apenas alguns anos, o X7 se tornará espaguetado. Sim, esse é um termo científico real e finalmente será sugado para nunca mais ser visto. Existem buracos negros supermassivos no centro de todas as galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Esses buracos negros são tão grandes que distorcem o espaço-tempo, fazendo com que as estrelas próximas orbitem em torno deles a velocidades incríveis. Eles funcionam como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo e qualquer coisa que se aproxime o suficiente. O buraco negro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Parece o nome de uma celebridade chique de Hollywood, não é mesmo? Mas esse objeto celeste é muito mais impressionante do que qualquer mero mortal. Ele é cerca de 4 milhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol, o que significa que provavelmente poderia comer todo o nosso sistema solar no café da manhã. Mas não se preocupe, esses buracos negros podem parecer realmente assustadores, mas na realidade são pequenos demais para competir com uma galáxia inteira. Eles apenas sugarão algumas das estrelas mais próximas, e isso é tudo. Além disso, o Sagittarius A-Star não parece ter um apetite muito bom. Ele tem estado bastante quieto ultimamente, o que é uma boa notícia para nós. Mas, mesmo que fosse muito ganancioso, ele não representaria nenhuma ameaça para nós. Esse buraco negro está a mais de 26 mil anos-luz de distância. Da Terra, podemos vê-lo na constelação de Sagitário. Em 2022, a Event Horizon Telescope Collaboration divulgou a primeira imagem do Sagittarius A-Star. Foram necessários anos de colaboração e tecnologia para capturar essa imagem impressionante. E esta é a nossa segunda foto de um buraco negro na história. A primeira foi divulgada em 2019 e mostrava o buraco negro supermassivo M87 Star. Sim, ambos têm estrela em seus nomes, não tente encontrar um sentido nisso. De qualquer forma, você deve se lembrar dessa foto como a primeira imagem de um buraco negro de todos os tempos. Ela se tornou viral na internet, e esse buraco negro, M87 Star, localizado na galáxia Messier 87, é muito mais assustador do que o Sagittarius A-Star. Você achava que 4 milhões de massas solares eram impressionantes? Então que tal 2,5 bilhões de massas solares? O M87 é um verdadeiro monstro. Ele também é conhecido por seus poderosos jatos de plasma, que são tão energéticos que se estendem por milhares de anos-luz a partir do centro do buraco negro. Se o M87 fosse um super-herói, seria o Homem de Ferro com seus feixes de repulsão a todo vapor. Tecnicamente, não é possível tirar uma foto de um buraco negro, pois ele é, bem, super escuro. Nenhuma luz pode escapar do seu alcance, mas o anel laranja brilhante nessa foto mostra a matéria que circunda o Sagittarius A-Star. É o chamado disco de acreção, um disco giratório de gás quente que gira em torno do centro, aquecendo-se a milhões de graus no processo. É como um vórtice de fogo gigante, mas sem escapatória, e a sombra no centro indica o próprio buraco negro. Dentro dessa sombra há um horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite ao redor do buraco negro, além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. É o ponto de não retorno, onde a força gravitacional é tão forte que nem mesmo o objeto mais rápido do universo, a luz, consegue escapar. Depois de cruzar o horizonte de eventos, você está condenado a cair em direção ao centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, se desfazem. E esse é exatamente o destino que aguarda nosso infeliz X7. Nesse momento, a bolha pura está sendo esticada e puxada por poderosas forças de maré. A propósito, antes de encontrar sua morte prematura, espera-se que o X7 dê um pequeno show. Sua maior aproximação com o buraco negro, chamado Periastro, está prevista para 2036. E quando ele finalmente for despedaçado pelas forças gravitacionais do Sagittarius A-Star, talvez haja alguns fogos de artifício muito legais para ver. Mas isso não é o mais importante. A parte engraçada é que o futuro fim do X7 pode nos ajudar a finalmente entender o que raios é essa coisa. Uma equipe de cientistas tem estudado como uma estranha bolha orbita o buraco negro. Foi então que descobriram que o X7 se esticou até quase o dobro de seu comprimento inicial. E o que isso significa? Bem, isso sugere que o X7 provavelmente é feito de detritos ejetados durante uma recente colisão entre duas estrelas. Sim, você ouviu direito, um acidente de carro espacial.
Imagine o seguinte: duas estrelas se apaixonam e começam a circular uma em torno da outra por muitos anos. Depois disso, elas finalmente se fundem. Nesse momento, elas ejetam toneladas de gás e poeira. E talvez essa dança cósmica tenha criado nosso bebê bolha X7. É basicamente como as migalhas deixadas na mesa após um gigantesco banquete espacial. Algo como isso é, na verdade, bastante comum, especialmente em torno de buracos negros. É como um para-choque galáctico que envia detritos para todos os lados. Na verdade, o universo está cheio de bolhas misteriosas. Eles são chamados de objetos G. Não são os G-Men do filme Homens de Preto, mas são igualmente misteriosos e evasivos. Esses tipos têm intrigado os astrônomos há mais de 20 anos. Eles se parecem com nuvens de gás, mas se comportam como estrelas. É como se não conseguissem decidir se querem ser uma nuvem ou uma estrela. Vamos lá, pessoal, decidam-se! Os objetos G se esticam no ponto mais próximo do buraco negro central, mas saem intactos, como um elástico que se estica, mas não se rompe. Os cientistas acreditam que eles são as estrelas que se fundiram em uma só, e ao fazer isso, também produzem uma enorme nuvem de gás que esconde o resultado da visão. É como quando você está usando um suéter volumoso para que ninguém saiba que você engordou alguns quilos a mais. E então, um estudo publicado em 2021 descobriu que um desses objetos, G2, era na verdade uma nuvem molecular que escondia 3 estrelas bebês. Isso aqui é uma reviravolta na história. Mas o X7 é a ovelha perdida da estranha família de bolhas. Ele é significativamente diferente dos objetos G, como o primo estranho que você vê uma vez por ano nas reuniões de família. Sua evolução tem sido mais dramática. Além disso, não está sendo mantido unido por uma massa que se esconde em seu centro. Então, como ele está sendo mantido unido? Pó de fada? Magia? Precisamos de respostas. É por isso que os cientistas acreditam que o X7 não é um objeto G propriamente dito, mas sim detritos deixados por ele. Ou talvez não temos a menor ideia. As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a astronomia tão empolgante. Portanto, vamos manter nossos olhos nos céus e ver que outros objetos estranhos estão por aí. Quem sabe talvez descobramos outra bolha misteriosa, e dessa vez seja uma nave espacial. Isso sim seria incrível.